mais um encontro de aprendizado. Encontro esse que nos fortalece. Boa noite a todos. Querido amigo, que nesse entendimento possamos melhorar a nossa compreensão, a nossa reflexão, e que possamos, Senhor, cada vez mais trabalhar a nossa intuição, para que possamos juntos, servindo ao Cristo, atendendo aos irmãos enfermos e os demais. Senhor, mais uma vez te pedimos pela família. Família esta que contribui para a melhoria dos demais. Senhor, abençoa as casas espíritas, todas elas, pois tem servido tanto essa humanidade que busca esclarecimento e afastar das obsessões. Senhor, abençoa a equipe espiritual que contribui e nos permite um melhor aprendizado. Sendo assim, Senhor, abençoa todos, encarnados e desencarnados. Amém, Senhor. Assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos no item 18.5. Boa noite a todos. Boa noite, Vânia. Boa noite a todos. Estamos na página 173, né, da minha edição, né, a edição 2020. As outras são de outro. Mas a questão é a pergunta que Hilário faz, já que ele observou que a mulher que queria comunicar-se com seu filho, receber a psicografia, não conseguiu. Então ele pergunta mais uma vez qual o objetivo da mediunidade, já que ela foi para lá, não conseguiu a psicografia, aí o outro explicou que ela vai se reconfortar, enfim, tudo aquilo que a gente comentou, o passe, o ambiente, o atendimento fraterno, a água magnetizada, a presença dos bons espíritos envolvendo, embora ela não teve atendido o objetivo principal, que era ter a carta do seu filho. O filho dela suicida, né? Então não poderia se comunicar porque só ia agravar a situação dela. Aí ele pergunta o quê? Ele faz isso, né? Que ele responde que ela adquire forças para recuperar-se. Aí Hilário compreende, né? Não terá resolvido o problema crucial, estou relendo isso, crucial da sensibilidade ferida. No entanto, ela adquire forças para recuperar-se. Aqui ele define o objetivo da mediunidade, que a gente chama mediunidade com Jesus. Ora, a mediunidade não é para resolver os nossos problemas. A mediunidade é para consolar pela certeza da imortalidade da alma. Então, a mediunidade não é para é pelo consolo que nós adquirimos forças para nos recuperarmos. Então, a mediunidade está nos livros que a gente lê, se esclarece. A mediunidade que outros, embora nós não sejamos médios ostensivos, mas entramos em contato, todos nós somos médios intuitivos. Aquilo que os estudos, as palestras, os cursos, as pessoas vão compreendendo que ninguém morre, a gente muda de roupa. Nós somos espíritos milenares. E isso vai adquirindo forças para se recuperar do problema, no caso a mulher aqui, a mãe saudosa do filho, de uma doença e tudo mais. Então quando ele começa a responder, eu vou reler esse trecho. Aliás, considerei a meu modo, a mediunidade de hoje é na essência a profecia das religiões de todos os tempos. A gente pega a Bíblia, não tem a palavra mediunidade. É óbvio que esse termo é criado por Kardec. A palavra existia médium, do latim meio. Kardec utiliza para dizer que o médium é um meio de comunicação. Mas na Bíblia está profeta. É a mesma coisa. A profecia é mediunidade.
Na carta de Paulo, carisma significa mediunidade, dons mediúnicos, carisma. Fulano é tão carismático, porque a pessoa que fala isso é porque é uma falta de compreensão muito daquilo que a gente estuda, e é natural, né? Então, fulano é carismático, fulano... Então, o carisma, nas cartas de Paulo, está se significando também a mediunidade. Nós vimos também que a mediunidade é uma concessão liberada, a mediunidade para todo mundo, né? Porque a mediunidade é um sexto sentido. Mas nenhum de nós, como espíritos que somos, desenvolvemos todos os nossos sentidos de vez. Então, a ciência já sabe disso, embora não creia no espírito, mas André Luiz é taxativo. Nós começamos a desenvolver, o primeiro dos nossos 5 sentidos foi o tato, quando éramos bactérias no fundo do oceano. Livro Evolução em 2 Mundos. No atritar-se com o corpo, com o fundo do oceano, com as pedras, com as rochas, nós estávamos desenvolvendo, quando o princípio inteligente, o tato, que seria a nossa pele, não sei isso, no futuro. É o primeiro sentido. Aí depois a gente vai adquirir tantos outros, ele vai descrevendo no livro, um livro muito difícil, mas fantástico de ser estudado. E o último sentido é o sexto, que a gente vai desenvolver, todos nós da humanidade, nesse milênio, que é a intuição. Todos serão médios. Todos são médios e todos vão desenvolver, porque é a era do espírito. Repito, basta assistir Jornal Nacional. A gente vai ver atos de solidariedade fraternal e pessoas que às vezes não têm nada e se mobiliza tanto, como atos de barbaridade terríveis. Tudo isso está embutido ao desenvolvimento do sexto sentido. Agora, com quem estamos sintonizando fica para cada um. Então ele faz uma avaliação e eu vou começar onde nós paramos, né? Era preciso, pois, libertar-lhe os princípios, né? A mediunidade, em benefício do mundo que cientificamente hoje se banha no clarão de nova era. Por esse motivo, o governo oculto do planeta, né, Jesus, deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a noção, é o objetivo da mediunidade, a fim de que a noção da eternidade, por meio da sobrevivência da alma, despertasse a mente anestesiada do povo. A gente olha assim, a mente anestesiada ainda está, milhares ou bilhões, a mente ainda anda anestesiada, sim, anda. Mas quem delibera isso, quem está vendo se está tendo sucesso ou não somos nós, né? A gente não tem capacidade de entrar no planejamento de um Cristo planetário. A gente está vendo apenas uma pequena ponta, um espírito crístico planetário. Quem somos nós? Como a Emmanuel vai dizer, nós nos comparamos a um verme e Jesus a uma estrela, quando alguém pediu uma comparação. Todos nós no planeta somos um verme e ele é uma estrela, para um dia a gente poder alcançar. Então a gente não tem capacidade de dizer Jesus está falhando, Jesus está isso. Quem fala isso? O Satanás já tomou o mundo. Isso é uma grande bobagem, né? A gente não tem capacidade de saber sentar junto para planejar, organizar um planeta. Então a gente está recebendo aqui revelações. O que ele está dizendo para a nossa área? A mediunidade, o objetivo é meio da sobrevivência da alma. Não existe nada que console mais do que isso. Seja pelo raciocínio quando lê, porque poucos vão ter a carta psicografada, poucos vão ver sua mãe e sua avó numa sala mediúnica, vão ver, mas vão ter que passar pelo estudo, pela integração de uma casa espírita, para depois a espiritualidade permitir que venha um parente no tempo dela, para dar uma comunicação conosco. Então, qual é o objetivo aqui? Consolar. Porque se eu tenho uma certeza, mesmo sem ficar vendo minha mãe, toda semana dando comunicação, minha mãe e minha tia, já desencarnaram, mas eu tenho absoluta certeza, não há dúvida. O espírita não crê em nada. O espírita sabe, ele tem certeza, que minha mãe segue viva, que minha tia, todos os meus parentes seguem vivos. Não precisa. Então, é isso que é a proposta de tanto livro, de tanto estudo. Quando Emmanuel vai dizer, suspende
os fenômenos de materialização quando eram feitos lá no Centro Espírita de Chico Xavier. O próprio Chico era médium de efeitos físicos, materializava a irmã Sheila para curar. Emmanuel se apresenta, onde virou o quadro, né, como senador, e suspende. Ele falou, a gente quer espiritualizar vocês, libertar. E vocês querem materializar a gente? Não. A proposta é que agora vocês subam no entendimento, na compreensão, espiritualizem-se. Para sair da dependência, eu preciso pegar no espírito materializado. Eu preciso ver a chaga dele, Tomé. Eu preciso para ver seu Cristo. Eu não preciso disso. Carmen não precisa disso. Porque Carmen lê. Porque ela raciocina. Ela compreende que os parentes dela, todos estão absolutamente vivos. Porque ela olha os fenômenos da humanidade ocorrendo na casa dela, com ela e na humanidade. Você assista a televisão. Vocês vão ver casos que vão dizer, ali está patente a sintonia mediúnica. Aqueles que sintonizaram com o mal e aqueles que sintonizam com o bem. Então, fica muito claro isso para todos nós. Então, eu vou ler mais um trecho e abro para vocês. É assim que Jesus nos reaparece agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, que ele nunca fundou. Isso aqui ele está falando 300 anos depois, né? Que aí Jesus virou Deus, né? E sabe quanta gente morreu por causa disso, que não aceitava isso? Os cristãos. O livro do jornalista Wallace, Esquina de Pedra, né? É um livro que ele vai analisar os primeiros cristãos e quando aquelas pessoas... Não, Jesus não é Deus, jovens. Jesus é o Filho de Deus, como eu sou, rapaz. Mas aí o Atanásio, que é santo na Igreja Católica, disse, bom, e como é que eu digo ao povo pagão para ele deixar de adorar Mitra, deixar de adorar aqueles outros para adorar um Deus, um homem, um carpinteiro que morreu na cruz? Eu tenho que dizer que ele é Deus, senão eles não deixam o paganismo. Então isso é histórico. Aí eles colocaram Jesus como Deus. E quem não quis, o bispo Ário, não aceitou, junto com o número, foram todos queimados vivos pelos próprios católicos. Porque o nosso líder tem que ser Deus, senão o povo não vai seguir. Né? Então, tudo isso é histórico. Então, esses dogmas, né, o sexo é pecado, e tem que batizar, e tem que fazer isso para tirar o pecado. Isso aí, o que é que está lá em João? Em João, que fazia o batismo. Jesus só se coloca porque era para identificar o Messias. Mas Jesus não batizou ninguém. Quer dizer, Paulo diz isso, eu não estou aqui para batizar ninguém nas cartas dele. Então, tudo isso são dogmas que a gente respeita, só analisando, né? Mas são de outras religiões que não devem ser trazidas para o Espiritismo. O Espiritismo não tem dogmas nenhum, não tem ritos, não tem rituais. Mas sim em sua verdadeira feição de redentor da alma humana, instrumento de Deus por excelência. Ele se utilizou, né, da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor, restaurando enfermos e pacificando aflitos. Em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras, a vampirizarem obsidiados, de diversos matizes. E, além de surgir em colóquio com Moisés materializado no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acendrado amor, para que ele continuassem o apostolado de bênção. Então ele faz uma síntese, né, daquilo que Jesus utilizou na mediunidade. Ele é chamado médio de Deus, né? O Espírito Erasto fala isso no livro dos médios. Porque ele comanda todo o planeta. Ele não é médio de Moisés. Moisés veio para o monte e ouviu o que Jesus estava ordenando. Quando Jesus tinha 5 anos de idade, ele chama o seu primo de 6 anos, que é João o Batista, e vai para o monte. E quando Maria corre para dizer com a mãe, você estava onde, meu filho? Ele no alto, no monte, apontando. Ele,
cuido das coisas do meu pai. Tá, boa nova. Aí Maria não entendia, nem Isabel, a mãe de João. Mas seu pai está na oficina. Aí ele sorriu. Um dia compreenderás, mulher. 5 anos. Então, ele está apontando, ele está dando orientação com 5 anos a João, o precursor, o Batista, um espírito crístico. Só pode ser médium de Deus, como ele falou. Eu e meu pai somos um em pensamento, mas ele não é Deus. Então, desobsediou, acabou com a proibição da mediunidade no Tabor. Moisés proibiu 1350 anos antes dele. E o próprio Moisés veio e derrogou a lei, porque Moisés se apresenta no Tabor, junto com Elias, que era João o Batista, né? Mas ele volta na aparência de Elias, diante de Simão, Pedro, Tiago e Filipe. Ora, naquele momento, Jesus inaugura a reunião mediúnica na Terra. Geralmente na mediúnica a gente deixa para falar com os trabalhadores espirituais no final, né? Mas ele fala no começo, os bons espíritos. Quando ele desce, ele atende o jovem obsediado de Gadara. Aí ele vai atender os enfermos. Quem é que botou em nossas cabeças a reunião mediúnica? Jesus. Porque na Bíblia ele não falou com anjos. Ele fala com 2 mortos, identificados até pelo jeito de falar de Moisés, que tinha a língua presa, está no Antigo Testamento. Lula, né? Tinha a língua presa? Moisés tinha a língua presa. Falava com a língua presa. Então, identificado. Então, Jesus, Dalva, inaugura no Tabor a reunião mediúnica, que seria a base para todas as igrejas nos 300 anos depois. Depois foi interrompido isso. E agora, há 160 e poucos anos, na doutrina espírita. O objetivo, vocês entendem? O objetivo da comunicação mediúnica é para demonstrar a imortalidade da alma e trazer consolo, consolador prometido, porque você tem a certeza de que o seu parente segue vivo. Existe um melhor consolo do que esse? Então, quando quiserem falar, é só abrir a boca, né? Boa noite, Anne. Hilário esboçou o sorriso de um estudante satisfeito com a lição e exclamou. Então ele ficou satisfeito, porque se ele observou aquela mulher que estava ali com um sofrimento terrível, o filho suicida, ela sai para receber uma comunicação, não recebe. Eu também perguntava, então o que adiantou ela vir? Uma mulher com sofrimento desse atroz, não, ela vai receber o passe, né? Ele não entrou em detalhes aqui, mas aquelas técnicas que a gente sabe, o acolhimento, né, dos encarnados, porque ela não é média evidente, né, da equipe de encarnados, que ele também não entrou em detalhe, que acolheu, que botou ela sentadinha, que explicou como foi, trouxe uma água para magnetizar, um passe, escutar ela, tudo isso. Tudo bem, Anne? Não tem problema não, começamos agora. Mas ela não recebeu, mas encontrou forças para recuperar-se, se ela realmente desejar, né? Que é o livre-arbítrio de cada um. Acolhimento, esclarecimento, amor, não faltou a ela. Ação dos guias não faltou a ela. Então ele começa a entender, né? Então ele começa, assim, tem uma impressão de começar a compreender o objetivo da mediunidade na Terra. Os trabalhos da reunião tocavam a fase terminal, né? Nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a grafar, geralmente era assim, veja como é que é. Aí você estuda Chico, né? Você vai ver, né? Emmanuel, depois das comunicações, as cartas consoladoras, Emmanuel, que aqui é Gabriel, escrevia uma carta, psicografava para o Chico, encerrando a noite, 3 da manhã, era em média, 2h30, 3 da manhã, começava às 7 da noite, e até 2 da manhã. Então, o nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a grafar a mensagem do encerramento. Aqui não é mediúnica, né? A gente sabe que aqui não é reunião mediúnica. Aqui é um trabalho de cartas consoladoras, não tem nada a ver com reunião mediúnica. Então, se dispunha a grafar a mensagem do encerramento e, respeitoso, pediu-lhe cunhar alguns conceitos
em derredor da mediunidade, ao que o supervisor aqueceu, gentil. Veja o que está nas nossas mediúnicas, que os nossos olhos não veem. Exceção de Anne, outros são videntes, mesmo assim veem o que é permitido ou da sua faixa de frequência, de evidência. É uma massa. Quer dizer, tem visitantes na mediúnica. Claro que não estou dizendo que é todo dia, mas os visitantes aqui é Aulus, Hilário e André Luiz. Aulus, espírito de uma envergadura espiritual altíssima, que a gente já viu na abertura, pediu a Gabriel, você pode, para complementar, já que a gente vai escrever isso através de um médium, falar sobre mediunidade. Então ele vai escrever, ele aqueceu, né? Concordou. Bom, o visitante me pediu, eu vou falar sobre mediunidade através da psicografia do meu médium. Então vamos lá. Dona Ambrosina, né, que é a médium, entrar em pausa ligeira para alguns momentos de recuperação. O diretor da reunião rogou silêncio, aí a fase do encarnado, né, está lá na mesa, rogou silêncio para o remate do serviço. E tão logo reverente quietação se fez na assembleia, o condutor da casa, né, Gabriel, controlou o cérebro da medianeira e tomou-lhe o braço. A gente sabe que ele não mete o braço em cima da mão do médium, Não é assim. Ele está usando, por isso que eu falei, a gente tem que pegar isso, capítulo 1 do livro Missionário da Luz. É todo ciência. Então é um capítulo que André Luiz vai falar em nível de ciência. Como é que funciona a psicografia. Capítulo 1, o psicógrafo. Para entender isso, você tem que estudar lá. Então ele vai tomar as áreas motoras, né? Se for da psicofonia, a área de Wernicke e a área de Broca, né? Do centro. Porque aí quando ele focaliza essa área, a pessoa fala, né? A área motora, isso. Então, mas eu vi o espírito enfiando a mão no meu braço. Tem espírito que pode fazer isso, mas o espírito que não tem a envergadura, a libertação espiritual de Gabriel. Tem espírito que não sabe nem que morreu, está falando igual a mim. É claro, todos os níveis. Aqui, quanto mais evoluído, a gente já viu uma comunicação em outro capítulo. O espírito não está nem na reunião. Nem na reunião ele estava. E como é que ele falou? Como é que escreveu? A gente já viu que ele estava na colônia espiritual, focou o pensamento. Chama na média Eugênia, de lá. E a média falou igual. Mas como é que ele botou o braço? O braço esticou? Então a gente tem que compreender, né? Que aqui ele está se limitando, mas ele está utilizando as áreas motoras, né, hoje a gente sabe, se tiver um câncer nessa área, eu não falo, né? Se tiver um tumor na área de Wernicke, na área de Broca, minha garganta está boa, mas eu não vou conseguir falar nada. Foi assim que foi descoberto, né, as áreas cerebrais. Pierre Broca, francês. Então, vamos lá. Tinha que falar isso porque controlou o cérebro da medianeira e tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. Em minutos rápidos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. Chico está novinho, né? Que depois, a última dele foi com Gugu Liberato. Lento, né? Quem se lembra, né? Aquele homem veloz, né? Veja aqui, sem fluido vital. A médium levantou-se e passou a lê-los em voz alta. Depois que terminou, levantou. Meus amigos, dizia o mentor. O médium vai ler a psicografia. É indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Ontem nós estudamos, eu e Ivan e todos, me foge a questão, acho que é 196 de Emmanuel, o Consolador, que ele vai explicar sobre isso numa síntese desse tamanho. Por isso que eu falei, meus amigos, a gente está estudando esse capítulo que Emmanuel fala no Consolador. Olha o que ele está dizendo no objetivo da mediunidade. Muita gente busca como se fosse uma chave para resolver todos os nossos problemas, abrir as portas. A aposentadoria está demorando. Eu vou ao médium, né, para ele abrir a porta e eu conseguir me aposentar. Né? O meu filho já tentou no Enem 3 vezes. O filho de Anne passa de primeiro, de Carmen. Dá para o senhor abrir a porta, não? Dar um empurrãozinho para ele passar. Tem gente que procura para tudo, né?
procura, para certos arranjos inadequados na terra, mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium, para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos do passado, com esquecimento de nossos deveres na elevação própria. Quantos médios já não desceu em derrocada moral, graças a os frequentadores ou companheiros daquele médium que o vê como oráculo, como praticamente um deus. O que ele fala, eu não analiso, eu assino embaixo, porque ele é o médium principal. Espiritismo não tem médium principal da casa. Espiritismo não tem sacerdote. Seminário de Diógenes domingo reforçou muito isso. Aí as perguntas lá, mas tem Chico, que se destacou, tem Divaldo. O próprio Divaldo é contra isso. Já vi várias vezes no Caminho da Redenção. Divaldo. Mário, essa mentalidade, ela está muito arraigada com todo um processo histórico que já vem de longas datas, um vício de muitos de nós em vidas pretéritas, e que predominava o poder da igreja e que a gente estava submetido a essa forma de viciação, de ser explorado, a religião como se fosse instrumento para conseguir benefícios ou conseguir um poder. Então, isso talvez esteja guardado na memória nossa. Talvez não, sim. Do passado. Sim. E se a gente ainda observar hoje, muitas religiões, sem querer citar nenhuma, ainda enxerga o fator religioso como um elemento para se conseguir, para conquistar poder, para ganhar mais dinheiro, para enriquecer. Ainda hoje essa mentalidade existe. Então, a doutrina espírita, que é grande revelação, traz à tona uma nova mentalidade, sim, traz uma revolução na forma de ver a espiritualidade como conquista do espírito, faz com que a gente passe a ser mais comprometido, mais consciente. Então, dentro da doutrina espírita, ensina para a gente todos os dias que o caminho é de trabalho, mas não é um trabalho para conquista materiais, é um trabalho maior para a nossa reforma íntima, para a gente ter uma visão diferente. Então, eu ainda vejo isso como uma luta que está começando, que tem muito pouco tempo. Século XIX começou a Revolução. Século XXI, a gente ainda está num processo. Se a gente já estava em um processo de viciação há séculos nessa viciação, agora começa a ter uma mentalidade diferente e a trabalhar árduo. Trabalho árduo nosso. Porque de vez em quando a gente escorrega na casca da banana, aí levanta de novo e começa tudo de novo para a gente se manter em pé. Isso aí que ele citou muito, e você expôs muito bem, sem entrar em política, né? Aqui a gente não fala em política, cada um vota. Mas porque eu recebo muitos zaps, né? Pessoas espiritualistas que não conhecem o espiritismo, mas leem muito, né? Tem um amigo meu que é cientista político, então ele lê muito, empresta livros, né? E me esclarece muito sobre política, porque eu sou um cidadão, eu gosto de saber. E eu não tenho conhecimento, porque ele tem faculdade e trabalha nisso. Mas, então, quando ele levei ele para alguns centros, e ele levei ele muitos anos, ele gostou muito do Caminho da Redenção, levei ele para o centro lá de Abdala, contribuiu, ele tem posse, né? Ganha bem. Então, esse cidadão passou a odiar Divaldo. Não vou entrar aqui em política, pelo amor de Deus. Por causa de Divaldo receber o prêmio de Bolsonaro, e disse que votaria em Bolsonaro. Então não tenho
E o que eu digo a ele? Rapaz, Divaldo é um companheiro de luta. É um companheiro de ideal. Ele é um ser humano, o médium é gente, o médium tem direito de fazer. Ah, mas ele influenciou. Influenciou que não estuda. Ó, eu estudo Kardec e a doutrina espírita. Divaldo é contra isso, eu já assisti várias vezes. Ele fala aqui, tá cheio de divaldistas. Eu vi várias vezes no caminho da eleição. Quando eu desencarnar, o centro não vem quase ninguém. Vocês não têm que seguir a mim, não. Eu ouvi isso, São João, dia 23, não agora, muito tempo. Vocês têm que seguir a Kardec. Ali é o Consolador, onde está o Consolador. O problema é que, como o Carmen falou, a pessoa traz e vê Divaldo como um oráculo, como um adivinho. Então que ele, rapaz, Divaldo vai votar em fulano, eu voto. É aquela pessoa que está numa religião, mas a religião não entrou nela. Ela está lá, mas não consegue, porque ela só vai assistir palestra e olha lá, e levar a garrafinha d'água para magnetizar e receber o passe. Então a gente tem compreensão e tolerância, né? Óbvio, com essas pessoas. Mas a proposta é entender que o médium, nesse primeiro parágrafo que ele cita, o médium é um companheiro de ideal e de luta. Ele não está ali para vamos sintonizar e resolver. O médium, e aí, o Bahia vai subir ou Vitória? A pessoa vai lá, se concentra. Eu quero vender minha casa, não estou conseguindo, peraí. A gente respeita isso em qualquer religião. Não é uma crítica a ninguém. Mas trazer isso para a casa espírita, ele está falando para espíritas. Não. Não. O estudo liberta. Porque nessa encarnação eu já fiz consulta. Né? Não em outras religiões, mas fiz consulta. Mas à medida que eu vou estudando, eu vou dizendo assim, eu vou pensando o quê? Eu vou me libertando, proposta espiritual, libertação espiritual. E vou libertando o desencarnado. Que a gente vai ter um capítulo sobre isso. Mediunidade transviada. Deixar de escravizar ele, atender os meus interesses, que são meus. Né? Não é deixar de ajudar a gente. O papel dos bons espíritos não é ajudar. Cooperação é lei. Mas cooperar na minha aposentadoria, eu dei entrada há 3 anos. Né? Quer dizer, pô, isso aí quem cabe é o advogado. E aí? Continua ou alguém quer abrir? E aí que, como Carmen falou, quando vê na real mediúnica desses espíritos, né, que se jogou ao materialismo, não é? E quando desperta lá no mundo espiritual e vê que não é nada daquilo, vem para a reunião das suas comunicações com aquele apego ainda aos bens materiais, que só viveu para aquilo. Falando daquele da doutrina espírita também, não é? Isso. Falando também de nós. E que você veja a liberdade que o Espírito Superior permite. Chico Xavier deixou o voto declarado dele a Fernando Collor de Mello. Na época, biografia dele e Marcelo Souto Maior. Declarou o voto e arrastou muita gente. Não a mim. Que votei do outro. Não que o outro é melhor, que eu sou melhor que este. Não é isso não. A gente tem voto em quem quer. Mas eu não posso ser arrastado se eu abrir minha boca quer dizer que eu vou votar em fulano e vocês votarem. Está errado. Cada um vota em quem queira, em quem quiser. Agora, a pessoa, mas é um influenciador, influencia. Sim, eu sei que influencia. Mas o que eu vejo assim é, Joana de Anjos não proibiu, nem Emmanuel proibiu o Chico de dizer em que ele vota. É a compreensão, a tolerância de um espírito superior com os seus médiuns. Você declarou seu voto, agora sofra a consequência, é um problema seu. Mas eu respeitar o livre-arbítrio. Aí as pessoas ficam bombardeando com ódio, mensagem de ódio. Apaguei um bocado de gente. Não tem nada a ver com isso. Agora, você é um companheiro. Pô. Seria uma grande contradição impor, ou qualquer um representante dentro da doutrina espírita, fazer indicações ou alguém se sentir conduzido para votar em A ou em B. Porque já começa que a própria doutrina espírita é muito racional. Veja que eles não fizeram isso. Não é a pesquisa, como é que eu vou ser conduzido como massa de manobra? Veja que eles não fizeram. Vai votar. Ele só declarou que se tivesse de votar, votaria. É um direito dele. O Mário, lá, quando estava nessa época de política, o palestrante veio e tal, e aí fez a palestra, aí no final ele estava com um santinho para coisa, igual, olha, a casa não permite Meu Deus instituição de santinho aqui não.
É isso. Aí é errado. Divaldo, do que eu sei. É Né? mole. Divaldo, no seminário em Santa Catarina virtual, E ainda é não palestrante. coloquei ninguém para votar. É um negócio É desse. isso. Quer dizer, isso aí é equivocado, mas Divaldo, do que eu sei, do que ele viu, do que ele falou, eu não indiquei a ninguém a votar. Eu não fui votar. Se eu fosse votar, eu votaria no candidato X. Ele fala, Chico votou. Então, mas ele não mandou ninguém a votar. Agora, lá na ilha, em Bom Jesus, o presidente é bolsonarista do centro. O cidadão vai fazer a palestra, tem uns 20 dias isso. Vai fazer a palestra com a camisa Lula livre e aquela língua lá de fora. Rapaz, o dirigente só faltou morrer. Ele me ligou, rapaz, esse cara nunca... Eu digo, rapaz, para com isso, rapaz. Eu sei que o cara está equivocado, né? Ninguém tem que ir com camisa de campanha. Claro que Pode fazer uma não. palestra. Agora você também criar um rancor pelo rapaz, pelo amor de Deus, todo mundo é um companheiro de luta. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui numa luta para tentar melhorar o nosso coração. É complicado isso, né? E agora, esse segundo semestre, eu já estou imaginando, cara. Misericórdia, Eu sou coordenador. que a campanha vai se intensificar. Eu estou coordenando, e a né? violência também. Quem coordena o departamento doutrinário é que sabe. Quantas vezes chega um presidente, outro, na nossa casa que é pequena, não traga palestrante tal, porque na palestra dele o viés foi para candidato tal. E eu não gostei, é um direito da pessoa, né? Reclamar. Agora, aí você já não tem palestrante quase nenhum. Se você for selecionar, você vai ficar um. Aí, pessoal, aí eu não aguento mais ver fulano. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, ele reforça. O Espiritismo é a terceira revelação. É Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Dentro das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. É papel dos bons espíritos, tanto quanto como é do encarnado, um ajudar o outro. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis, lei de causa e efeito. Planejamento reencarnatório, que ele está falando aqui. Aí eu trago aquilo que eu pedi no mundo espiritual. Né? Não me deixe eu botar o dinheiro da Mega Sena na minha mão. Pelo amor de Deus. Porque se botar, eu não quero nem olhar para a cara de Carmen, de Anne, de Dalva. Eu só quero Ilhas Maldivas. Eu só quero ficar até essa praia, né? E Deus não dá asa à cobra. Então só tem uma foto. Eu só quero lá. Então eu pedi isso. Eu não quero entrar em uma empresa que me dê alto salário, porque eu vou me perder, eu vou ganhar o mundo, um monte de amigos, e vou perder a alma, afirmou Jesus. Né? Aí quando eu chego na Terra, eu tô sob o esquecimento, eu vou para um médico, vou para o outro, me ajuda a ganhar isso, me ajuda a ter alguma herança aí, tendo o que. Os espíritos não vão fazer, porque a minha necessidade intransferível é ser duro, trabalhador, operário, peão, orelha seca. Pronto. Foi isso que era necessário para mim. Era isso. Orelha gorda, era isso aí. Orelha gorda era Ferreira. Ferreira, Ivan, que eram chefes. Eu sou orelha seca, sempre fui peão. Isso é gíria de fábrica, por isso que ele riu logo. Gíria de fábrica é essa feira. Orelha seca, peão. Agora engenheiro, orelha gorda. Que ganha bem, né? Quem não conhece... Esse daí é Ferreira. Né? Ferreira foi chefe na Alziba, né? Chefe, é chefe. Então, ele está dizendo aqui, os espíritos vão cooperar, mas não vão me dar dinheiro. Não vão promover, abrir as portas para mim, porque o que eu necessito é dessa prova de ser peão, para que eu possa melhorar meu interior. Né? Então, estou sob o esquecimento. Mas é isso. Desencarnados e encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas, condizentes com os impositivos do nosso crescimento para a imortalidade. Doença é uma prova. Obsessão é uma prova.
como as doenças. Está no livro, está lá na Gênesis. A obsessão, assim como as doenças, é uma prova. Então, a gente encarnou, recebe influência, que não é obsessão. Né? A gente recebe a influência. Se a gente aceita, aí pode se tornar aquele companheiro que nos influenciou uma obsessão, que aí é o predomínio que ele logra fazer sobre a nossa vontade. Já não é a nossa vontade, é a vontade dele. Aí é a obsessão. Mas a gente, cada um traz. Quem é Carmen? Quem é Anne? Nem ela mesmo sabe. Quem é Mário Sérgio? Espíritos milenares. André Luiz pergunta isso no livro Ação e Reação. Por que a maioria de nós no umbral, ele passou pelo umbral, não se recorda de outras existências? E Silas e Druso vão explicar a ele. Os espíritos com você não têm condições ainda, só demanda tempo. Trabalhando, estudando aqui no mundo espiritual, às vezes vocês vão ter acesso a 2, 3. Você vê isso no livro Nosso Lar. Quando Narcisa, ou Dona Laura, não sei, uma das duas, vai acessar suas fichas reencarnatórias. Nas duas anteriores, ela para pelo amor de Deus. Eu não quero nem ver mais o passado. Está lá, e a mulher que já trabalha, desencarnada, né, que já trabalhava no bem há anos. Então os espíritos do umbral, eles só conseguem aqueles que têm consciência. Né? Vai ver o caso lá de Laudemira. 5 reencarnações. Ela não sabe nem que morreu. Ele fala, todas as 5 ela morre e volta para outra encarnação sem saber o que morreu, como se estivesse vivendo um grande pesadelo. 5. Não tem consciência nenhuma. Sai de um corpo, passa um período nas trevas, né? A mulher cometeu muitos crimes, volta, sintonizada com aqueles, né? Enfim, sem saber. Então, o doutrinador, coitado, é a função mais difícil da mediúnica. Para mim, eu digo a você, doutrinador, aliás não, o Filomeno de Miranda fala isso, por de volta. É a função mais difícil. Agora, Mário, vou lhe fazer uma pergunta para esclarecer para mim, que eu não estou tentando aqui entender. Qual é o proveito aí, no caso dessa criatura, porque ela não tem nem lembrança do momento bom. Na realidade, o momento bom nem existiu no mundo extrafísico, porque ela passa a maior parte do umbral. Aí do umbral para reencarnação para umbral. Está um ciclo bem vicioso. Agora ela volta para o umbral por quê? Ter um pontapé aí para tirar ela dessa realidade. A função dela, primeiro, segundo a Deluísa, era para ser mãe dos cúmplices. Mas quando nasce um, ela estrangula. Né? O menino nasceu, então ela volta. Ela melhora de um lado e contrai outros débitos. Melhora de um lado e contrai outros débitos. Tem outro livro também, de Humberto de Campos, com isso. A mulher tem 800 anos desencarnada. 800 anos. Eu pedi a Itamar para fazer uma palestra disso. Caminhando para mim. Ela volta para a mesma região. Aí um espírito de luz passa, então logo ela pergunta, ela não aguenta mais. Eu quero sair, eu não quero ficar aqui. O espírito leva ela para regiões mais densas e trevosas da Terra e aponta 4 assassinos em série. Ela viveu no Rio de Janeiro. Esses 4 aí tem mais de 500 anos que eu não consigo uma mãe para eles. Você poderia aceitar. Eles não têm nenhum vínculo com você. Mas se você aceitar e for uma boa mãe, eles vão nascer todos portadores de deficiência física. A maioria loucos. Ela aceita. Louco? Cego, surdo. Ela vai com carro de mão no Rio de Janeiro mendigando. Ela mendiga até o final. Quando ela arranja um homem que diz a ela assim, porque ela era bonita, mendiga. Deixe os seus filhos, põe no orfanato e eu vou dar um banho de loja em você e a gente se casa. Ela quase que larga, aí ela diz não, mas eles são monstros. Olha como eles são cegos, surdos, mas são os meus filhos. E ela mendiga no Rio de Janeiro e quando desencarna, vai morrendo um por um, e quando desencarna vê os 4 espíritos com o espírito superior. Vem minha filha, naquele lugar nunca mais. Aí leva ele. Humberto de Campos diz. É fácil? Não é. Não tem nada de fácil aí. Nada. Jesus nunca prometeu. A porta é estreita, né? Fácil não tem nada. Não atribuamos assim ao médium obrigações que nos competem em caráter exclusivo.
nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Diante de nossas assertivas, podereis talvez indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra. 2 pontos. Se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, o que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Emmanuel faz a pergunta que a gente faz. Responder-vos-emos, todavia, que neles, Espiritismo e mediunidade, né, que neles reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos a compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Neles, recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações. Emmanuel usa esse termo para falar da lei de causa e efeito. A lei das compensações, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor. Leon Denis, título do livro. Problema do ser, do destino e da dor. Né? E deixando-nos perceber, de alguma sorte, as infinitas dimensões para quais evolvemos. E a eles deveremos espiritismo. Ô, Mário, essa lei das compensações é o quê? Causa e efeito. Lei da causa e efeito. No livro Ação e Reação também você vê André Luiz, às vezes, se referindo assim. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para receber, para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Então a gente para aqui. Então o que é que ele está dizendo? Ele reforça aquilo que Carmen abordou, os velhos hábitos que nos caracterizam, a preguiça mental. Então a gente está sempre, né, estou falando da gente aqui não, mas já fizemos, né, assim, a consulta para resolver o problema. Pedir ajuda aos guias é natural. Eu estou doente, eu peço ao meu irmão, me dê uma força. Olhe por mim, porque eu estou vindo aos pedaços, aos cacos para o centro. Isso é natural. Jesus disse, pedi e recebereis, batei e abre-se-vos-á. Quem falou foi Jesus. Agora pedi para ganhar na Mega Sena, pedi para acelerar a aposentadoria e outras coisas mais que não vou abordar, aí me poupe, né? Não é para isso. Para a casa espírita, respeitando quem assim faz para outras coisas, né? Então ele vai dizer o quê? Qual é o objetivo? Auxiliar o nosso discernimento da realidade. Jesus fez isso. Não foi Anne, não foi Kardec, não foi Maricel, que conversou com Moisés, morto, 1300 anos antes, Elias, que acabava de morrer, perdeu a cabeça como João Batista. E como é que está ali, os dois? E depois fala com o obsidiado, legião, né? Vários ali ouvindo ele. Então, peraí, a realidade não é só isso que eu estou pegando, não, né? Não é só Josi que eu estou vendo. A realidade existe uma realidade, uma matrix, como os filmes. Uma matrix, uma realidade invisível, mas que é real. Então Jesus é o grande precursor do filme Matrix. Existe uma realidade invisível aos nossos olhos. Kardec, quem são vocês? Homens e mulheres que viveram na Terra. Somos espíritos, né? Uma das forças da natureza. Então, ele veio despertar isso para a gente. Então, nessas coisas, no nosso cotidiano, para que a gente possa vigiar e orar. Rapaz, eu falo isso direto e falo isso para mim mesmo. Aquela vontade que vem de explodir um colega no trabalho chato. É uma coisa, rapaz, eu respirar fundo e orar. Porque eu não sei com quem o colega está. Que faixa de frequência mental ele está. Né? Eu trabalho no posto armado, o cara pega uma arma e me mata. Quer dizer, porque eu não tive um controle sobre a minha emoção. E aí, existem as subjugações temporárias. Livro de Filomeno de Miranda, compilado por, me foge o nome, Amigo de Ferreira, do Centro Espírita, trabalha na Maçã no Caminho. Então, subjugação temporária, por uma explosão emocional, entrou na faixa dos espíritos raivosos. Bom, a gente entra aí.
Problema do ser, do destino e da dor. Ele pega o título de Leon Denis, né? A grande obra. Sobre a lei das compensações. Por que eu tenho câncer? Por que eu tenho AIDS? Por que eu não consigo ter um filho? Por que a vizinha tem vários filhos saudáveis e eu não tenho nenhum? Problema do ser, do destino e da dor. A pessoa vai procurar o médico, vai pedir ajuda a Deus e à espiritualidade, conforme a sua crença é natural. Mas querer derrubar as portas disso por alguém que vai dizer assim, não, eu vou resolver isso para você. Aí a gente põe as barbas de molho. Então ele está dizendo isso o quê? Porque há coisas que é necessário para intransferíveis, são questões essenciais e intransferíveis para a nossa evolução espiritual. Nós, que se não pedimos diretamente, o guia que autorizou, o guardião, não, Sérgio não vai ter dinheiro. Está lá no livro, encerrando aqui a nossa leitura, por hoje, marcando aí vocês, no livro Obras Póstumas, o espírito Clélie de Plantier, ele vai escrever capítulo Expiações Coletivas. Para mim, aquilo é a maior síntese da lei das compensações. Então, estou indicando a vocês uma obra que é básica, né? Obras Póstumas de Kardec. Se eu for um bom filho, um bom marido, mas eu meti a mão na sociedade, eu não vou para uma família ruim na próxima encarnação, porque Deus seria injusto. Eu vou para uma família boa. Eu amei a mulher, amei meus filhos, fui bom pai, bom avô. Eu não vou, mas eu tirei tudo isso da merenda escolar. Eu vou andar com o currículo na mão, na sociedade. Clara de Plantier fala isso. A sociedade se fecha para mim. Aí você vê no Jornal Nacional uma mulher com 2 formaturas, nunca esqueço disso, tem anos, na fila para Gari, em Santa Catarina. O repórter da Globo ficou pasmo. A senhora vai apresentar o seu currículo escolar? Não. Porque quando eu apresento meu currículo, eu faço o teste e não consigo passar, eu estou quase que morrendo de fome. Então eu vim ser Gari. Aí eu fui para o livro Obras Póstumas de Kardec. Meteu a mão na sociedade. A sociedade se fecha para você. Ah, mas eu fui excelente para a sociedade e fui mau filho. Eu nasci em uma família, está no livro dos Espíritos também, onde eu vou ser conduzido para uma má mãe. Para passar por isso, não é para sofrer, é para reeducar meus sentimentos. Reaprender. Então eu me recordo de um vizinho meu, Beto Banha, da juventude, infância. A família detestava ele. Brigava, ele não fazia nada em casa, na chácara. E capinava a chácara para meu tio que me criou de graça. Eu digo, criatura, a gente tinha 12 anos, você não faz, nem varre a casa, eu não varro a casa, nem levo lixo. E capina, me ajudando a capinar, porque eu morava na coisa, né? Aqui, eu capinava 2 tarefas de terra, 10, 12 anos, né? Para ajudar lá em casa. E ele me ajudava sem cobrar nada. E nós amávamos Banha, o apelido dele, que era gordinho. Adorávamos Banha. E ele não gostava da família, porque eu não gostava dele. Só o Espiritismo podia me explicar isso. Foi conduzido para uma família para reeducar seus sentimentos, na paciência, na tolerância. Mas na sociedade, todo mundo gosta de Banha. Trabalha por aqui, todo mundo gosta. Um mecânico excelente. Todo mundo adora. Enigmas, Ferreira, que só o Espiritismo pode explicar na lei das compensações. Então não enche casa o Espiritismo. Porque ele não Se não dessa vida, das outras. A pessoa ouvindo isso, a pessoa quer uma enganação, um consolo. Então, é difícil para encher casa o Espiritismo. Porque não é só o palestrante falando, ele vai ser conduzido por um estudo desse, que não sou eu que estou dizendo, que está aqui no livro. Se ele não tiver, é como diria Marcel Mariano, no dia da palestra, o Espiritismo, Sérgio, é para poucos. Ele repetiu 2 vezes para mim. O Espiritismo é para poucos. Compreenda isso. Ainda é para poucos. A pessoa quer ser agradado, ser aliviado, ser tudo naquilo que deseja. Então, eu, graças a Deus, pelo menos na minha parte, que busquei de Valdo, depois Semente de Luz, encontrei 2 casas espíritas sérias, que ninguém nunca me disse que
nunca me prometeu o céu, eu lhe darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Como diria Roberto Carlos, me ofereceram foi trabalho para me renovar moralmente, mas nunca me E a faltou doutrina nos amparo, chama, né? nunca me faltou Para um essa apoio, transformação. um ombro amigo, uma palavra afetuosa dos encarnados, e depois, com o tempo, quando eu estudei para falar dos desencarnados também, para minha edificação moral. Mas ninguém nunca me deu aquilo que eu só jogo no final do ano, a Mega Sena da virada. Meu negócio é ficar rico por 5 encarnações. Eu não quero ficar rico só em uma. Eu quero já ganhar 200 milhões, que eu já passo 5 reencarnações. Encarnações? Eu não ganho nada. Não ganho, não ganho uma rifa. Para não perder, é para não perder a alma, fica ali poupando. Vou fazer a Você prece. ganha sim, hein, Fashion? Você ganha sempre a experiência para a próxima. Hoje é terça, né? Quinta-feira é o nosso estudo. Vamos para a nossa prece. O tema é empolgante para todos nós. Agradecer ao Mestre Jesus, agradecer aos bons espíritos presentes conosco, a paciência para que tem para com todos nós. Recordando uma passagem, conforme nos narra o espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo. Quando Jesus cura 2 homens, um sofria de hanseníase, o outro portador de deficiência visual. Jesus cura os 2 e vai para debaixo de uma árvore, ora e chora. Simão se aproxima dele. Mestre, Deus operou milagres sob as suas mãos. Tu curastes aquele conhecido homem, portador de hanseníase, e aquele cego, e choras? Ah, Simão, o Pai permitiu que eu os curasse dos males orgânicos. Sabe onde está agora o hanseniano, Simão? Ele foi refestelar-se na carne, em casas de prostituição, porque outrora as mulheres o recusavam, porque ele era hanseniano. E o cego, Simão, ele busca agora encontrar todos aqueles que ele identificou pela voz, mas que não podia pegar uma pedra para atirar neles, porque aqueles que ele estendia as mãos e não lhe davam esmola, ele agora pode agachar-se, pegar uma pedra e atirar. Meu Deus. Ó Simão, a doença ainda é tão necessária para vós e para nós. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.